Então, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Gabriel Miranda. Eu sou tutor do curso de Ensino Religioso e Segurança Pública. Hoje nós vamos falar, um pouco sobre a Reforma Protestante em comemoração aos 508 anos, dela. Nós somos oriundos, da Faculdade Batista. Temos aqui o curso de Teologia, temos o curso de Ensino Religioso. E é sempre um prazer nós estarmos aqui. Um ponto que nós precisamos adentrar, apesar, da nossa grande maioria de alunos serem de denominações oriundas da Reforma Protestante, o ensino religioso nós sabemos que é uma disciplina ampla, que não fala apenas, da questão é, doutrinária cristã. Então, hoje nós vamos ter um olhar mais voltado para a questão do ensino religioso. Nossos colegas do curso de teologia, eles quase sempre, nesse momento, têm um momento, para falar sobre a reforma protestante. Então, vocês são super bem-vindos, mas é importante nós entendermos essa pequena diferença, tá joia? Mas então vamos lá. Para nós iniciarmos, nós vamos falar um pouco sobre o contexto histórico, não é? Por que aconteceu? E até mesmo antes de nós falarmos de Lutero, que é a peça-chave, nessa questão, nós precisamos, é crucial apresentar um cenário que tornou a reforma protestante possível. Então, a primeira coisa é a crise da Igreja Católica, né? A Igreja Católica, naquele momento, ela vive uma corrupção no clero, abuso de poder, negligência, do celibato. Para quem não sabe o que é o celibato é um dos votos, que o padre, o sacerdote, ele precisa fazer para se tornar um sacerdote. Dentro da Igreja Católica, você só pode se tornar um sacerdote se você optar em não ter ali uma família, um casamento nesse sentido. E quando fala-se dessa negligência, nós sabemos que muitos padres à época negligenciavam esse voto que eles mesmos faziam, né? E o acúmulo de riquezas. E o celibato, ele também está muito envolvido com isso. É claro que existe uma justificativa que a igreja dá, doutrinária, e aí a Igreja Católica ela sempre vai falar que o próprio Jesus não casou, que os grandes, líderes da igreja, os patriarcas, na sua maioria, os patriarcas não, mas os líderes da igreja, se não casaram, em algum momento tiveram que se afastar do matrimônio para viver ali a sua missão. É claro que isso plausível, passivo de discussão, mas é nisso que a Igreja Católica se pauta até hoje, nesse sentido. Mas existe também uma justificativa prática, que é o acúmulo de riqueza. Por quê? Porque naquela época nós vamos lembrar que existe o clero, existe a nobreza, existe a burguesia e existe o povo, não é? E só quem podia ser um padre, alguém da nobreza. Então, só a nobreza podia ascender ao clero. O clero sendo ali o topo, dessa pirâmide, só quem podia ascender ao clero era a nobreza. Então, se um padre ele casa, significa dizer que é, no falecimento desse padre, a igreja teria que disputar, teria que organizar ali a herança junto com a família. Então, isso também era uma coisa que estava sendo pautada. E por que o acúmulo de riqueza também? Nós precisamos entender que no contexto histórico, é, o Papa à época queria e precisava, na sua concepção, acabar ali a construção do Vaticano. Ele ainda estava fazendo ali a basílica principal, da Igreja Católica.
Então, outro ponto é a sinomia, que é a venda de cargos eclesiásticos e bens espirituais. Isso também é um ponto muito sério, não é? Porque, e aí a gente começa a entender que, como precisava-se de um dinheiro para fazer essa construção, fazer essa obra, existia essa venda de cargos, né? E é muito interessante, gente, porque como que uma coisa pode ser ressignificada, né? Hoje ainda na Igreja Católica existe alguns pontos que nós vamos falar aqui, mas com um outro significado. É, e aí vocês vão entender daqui a pouquinho por que que eu estou falando isso. Mas então esse era um problema, né? Isso não existe mais, mas naquela época era um problema, né? E também a venda de indulgências. A tão falada venda de indulgências, né? O que é uma indulgência? O Papa, ele é o representante da Igreja, não é? É importante dizer que para a Igreja Católica, todo pastor ele aponta para Cristo, ele representa Cristo, e existe uma palavra que chama persona Christi. O que isso significa dizer? Quando o padre ele está ali revestido das suas vestimentas, do seu paramento, uma vez que ele foi ungido, ele se coloca na pessoa de Cristo, né? Isso é o que a Igreja Católica acredita, persona Christi. E o Papa, ele representa, né, ele é o sucessor de Pedro na doutrina católica, então ele tem ali uma autoridade sobre toda a igreja. E quando o Papa se reúne com seus bispos, né, ele tem a autoridade ali para, de certa forma, perdoar os pecados. Essa é a questão, muitas vezes acontece numa confissão dentro da Igreja Católica, né? O padre, o bispo, ele está na persona de Cristo e aí ele pode perdoar os pecados. E a indulgência nada mais é do que uma remissão de um pecado, não é? Nós ainda temos a indulgência, mais uma vez, não da forma com que ela era pregada naquela época, mas a indulgência, então, é um ato que o Papa estabelece para que uma pessoa faça, a fim de que ela ganhe ali uma absorção de um pecado. Hoje, por exemplo, uma curiosidade, nós estamos num ano jubilar dentro da Igreja Católica. O que isso significa dizer? Significa que o Papa ele libera uma indulgência. Um outro exemplo também que é muito interessante é o Dia de Finados, quando um católico ele vai numa missa, ele vai num cemitério, faz uma oração, ele não pode estar em pecado. Uma vez que ele faz tudo isso, ele ganha uma indulgência. É muito diferente do que era naquela época, porque naquela época era vendida as indulgências, não é? E hoje a indulgência é como se fosse uma mortificação ali para uma aproximação, né, do que você deseja. E naquela época a indulgência era vista até também pela dificuldade do diálogo do clero com o povo, que uma vez que eu pagasse aquela indulgência, eu ganharia ali um pedaço do céu, né? Eu ganharia ali uma certeza de salvação. E essa foi um ponto que até mesmo antes de Lutero já tinha sido criticado, não é? Mas nós temos então uma pessoa primordial que vai fazer, né, uma campanha em cima disso para que arrecadasse dinheiro dentro da igreja e que eles conseguissem vender pedaços do céu. Essa é a verdade. E aí nós temos também os fatores sociais e políticos, não é? Nós temos a ascensão da burguesia. E o que é a burguesia? A burguesia é o povo, né, que por conta das guerras eles conseguem vender, né, e lucrar com essa venda, né? Eles conseguem trabalhar e ter lucro em cima dessa venda e começam a ter uma aquisição financeira. Isso é a história da burguesia, né? Através das guerras, das escassezes, eles vão conseguindo vender de maneira muito superficial, viu, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar no final, nós poderemos conversar sobre isso.
Mas a burguesia, ela tem esse papel, né, de enriquecer neste sentido, com essa venda ali. E esse já era um ponto. Por quê? Porque a burguesia ascendia, a burguesia tinha poder, mas ela não podia acessar o clero. Lembra que eu disse que só quem podia ascender ao clero é a nobreza? Então, a burguesia não podia ascender ao clero e a igreja condenava a burguesia. E nós vamos perceber que a igreja condenava a burguesia muito por um fator ali de um pacto, né? Estado e igreja que existia. Existia esse pacto Estado e igreja, né? Que aí nós já vamos entrar no segundo ponto, que é a necessidade que a igreja tinha de fortalecer os reis e os príncipes. Por quê? Porque nesse pacto Estado e igreja, quando eu falo Estado, o Estado monárquico, existia a teoria do poder divino. Nós ouvimos falar muito sobre isso, né? A teoria do poder divino. O que é a teoria do poder divino? O Papa, ele coroava o rei, na prática. Então, todas as vezes que um rei era coroado, nós tivemos a oportunidade recentemente, né? 2022, 2023, de vermos um rei ser coroado numa igreja. Normalmente o rei ele é coroado na igreja, não no parlamento. E é coroado pelo líder ali da igreja. No caso do rei Charles III, ele não foi coroado pelo Papa. Nós vamos descobrir por quê daqui a pouquinho. Mas então existe essa questão. Por quê? Porque o rei defende a igreja e a igreja fala, sustenta a teoria do poder divino. E o que é essa teoria do poder divino? Deus escolheu aquela pessoa para liderar. Então, a coroa ela cai na cabeça daquela família, que é uma questão sucessória, né? Porque Deus escolheu. Então, a igreja protege o Estado e o Estado protege a igreja. A igreja precisa do Estado e o Estado precisa da igreja. Consegue perceber que não tem espaço para a burguesia? Não tem espaço para a burguesia. Nem ascender em poder, nem ascender religiosamente, e isso começa a gerar um conflito ali, né? E nós já temos também os pré-reformadores, que são pessoas que já criticam a igreja, a autoridade papal, né? A preparação, preparando o terreno para tudo isso, né? A questão dos terrenos, tudo era do Estado ou da igreja, né? Terra sempre foi poder, e as terras eram ou do Estado ou da igreja. Nós vamos lembrar também que existia a questão do suzerano e do vassalo. Lembrando aí das nossas aulas de história, não é? Muitas pessoas mexiam na terra, mas pouquíssimas pessoas tinham a terra como posse. Então, quem tinha a terra como posse? Os nobres, que representavam o Estado, e a igreja. Então, tudo isso foi virando ali um caldeirão para que essas coisas acontecessem, né? E por fim, ainda no contexto histórico, há invenções, né, cruciais, né? A imprensa. A imprensa ela é responsável por fazer com que as tão 95 teses de Lutero famosas fossem propagadas. Por que que eu estou querendo dizer isso? Porque se não existisse a imprensa na época, talvez teria abafado ali o que Lutero fez. Da mesma forma com que talvez, né, os nossos pré-reformadores tentaram e foram abafados. É claro que existe o poder da igreja que vai perseguir, que vai tentar fazer com que não aconteça essa cisma, lembrando que nós chamamos essa cisma de segunda cisma, né? Primeiro nós tivemos a do Oriente, que divide a Igreja Católica Apostólica Romana da Igreja Católica Ortodoxa Grega. Então, apesar da igreja negligenciar Lutero, ela temia sim um rompimento, porque anos atrás já teria acontecido sim outros rompimentos, como a Igreja Ortodoxa Grega. E aí, nós temos então agora, depois do contexto histórico, quem foi Lutero, né? Martinho Lutero, nascido em 1483, falecido em 1546,
Foi um monge augustiniano e professor de teologia alemão. Então, é claro que quando a gente fala alemão, só para a gente entender a região, né? Não existia a Alemanha ainda como é hoje. E também é importante nós percebermos que Lutero ele está dentro, né, no núcleo da Igreja Católica. Ele é um padre, ele é um monge augustiniano, professor teológico, né? E propensor ali da Reforma Protestante. Ele iniciou o movimento em 1515 e ele protestou a Igreja Católica, né? De maneira especial pelas indulgências, como a gente já falou. Ele defendeu a salvação pela fé e as cinco solas que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Uma curiosidade, né, sobre Lutero, que eu não sei se todos sabem, mas isso é muito importante. Ele é o tradutor da Bíblia para o alemão, que já é também um grande problema, porque a Igreja Católica ela entendia que o clero era responsável pela, pela hermenêutica bíblica, o que isso significa dizer? Pela interpretação da Bíblia, né? Então, se o clero é responsável pela interpretação da Bíblia, logo a Bíblia não precisa ser traduzida. Ela deveria ficar pura e simplesmente no latim. Lembrando que a grande maioria das pessoas eram analfabetas e as que eram letradas, existia uma dificuldade muito grande ali em relação a uma regionalidade, né? Então a gente fala do alemão também, é um alemão arcaico, né, gente? Nós precisamos entender isso. E ali a Bíblia, quando Lutero, uma outra curiosidade, né? Ele vai pegar a tradução. Existe a primeira parte, não é? Ou as primeiras traduções, que são hebraico, aramaico, não é? Existe a parte grega da Bíblia, não é? E aí depois vem a tradução ali da Igreja Católica para o latim. E quando Lutero ele pega a tradução, ele opta por pegar a tradução mais antiga, sem os livros necessariamente escritos em grego. E por isso, Lutero ele deixa cinco livros, não vou lembrar de qual agora quais são, que não tem na Bíblia protestante até hoje, não é? Lutero ele pega a primeira tradução, a tradução hebraica, aramaica, e não coloca esses livros que na Bíblia católica tem, que foram escritos em grego. É, Vamos lá. Então agora nós vamos falar sobre o núcleo teológico e as cinco solas, né? Sola Gratia, Sola Fide, Sola Christus, Sola Scriptura e Solo Deo Gloria. O que significa isso, né? Primeiro, somente a Escritura. A Bíblia é a única fonte de autoridade religiosa e a regra da fé e prática, e não a tradução ou papa. Esse é um ponto muito polêmico, não é? Porque o que Lutero ele vem dizer é que a Bíblia é a única fonte religiosa. E a Igreja Católica, ela traz uma outra explicação. Ela tem uma outra mentalidade em relação a isso, que é o quê? Uma vez, baseado até numa passagem bíblica, né, onde Jesus fala para os apóstolos, né, que o que for perdoado na terra será perdoado no céu, o que for ligado na terra vai ser ligado no céu, o que for desligado na terra vai ser desligado no céu. Para a Igreja Católica, e mais uma vez, gente, falando de maneira muito superficial, existe, né, o Primeiro Testamento, o Segundo Testamento, e hoje existe o Catecismo Católico, né? E os concílios vaticanos. Então, o Papa ele tem essa autoridade de continuar interpretando e norteando as questões de fé. Nós recentemente na Igreja Católica tivemos aí mais um dogma, né? A gente chama de dogma. Quais são os dogmas? Uma vez que o Papa ele entende, ele interpreta, ele pode fazer um dogma. À luz, né, dos dias de hoje, para nós entendermos, nós temos a Constituição de 1888. O texto da Constituição em si, ele tem que ser minimamente preservado, mas várias emendas
foram feitas, né? A Constituição de 88. É o que o Papa pode fazer dentro da Igreja Católica. Ele pode fazer emendas. Nenhuma emenda pode ser contraditória ao texto de 88. Mas ele pode acrescentar, ele pode interpretar, ele pode, né, fazer essa associação. O Papa tem essa autoridade dentro da Igreja Católica. Diferente do que Lutero diz. O que Lutero diz é que tudo que precisava ser revelado, tudo que precisava ser dito, tudo que precisava ser escrito, já consta na Bíblia. E a Bíblia é a única fonte de autoridade religiosa. Então é esse pensamento da primeira sola. A segunda, que é somente a fé. A salvação é alcançada apenas pela fé em Cristo, e não por méritos e boas obras. E aí, nós também temos essa divisão, por quê? Porque o que a Igreja Católica ela quer dizer, não é? Que a graça custa. É claro que naquela época, de maneira muito errada, custava um valor financeiro. Mas hoje o que a igreja ela quer trazer é que a graça ela precisa de uma mortificação nossa. Ela precisa de um fazer nosso. Lembra da indulgência? Então você precisa de ir na missa, você precisa de ir no cemitério, você precisa de fazer alguma coisa. Você precisa de fazer alguma coisa, não é? É claro que, de certa forma, até a Bíblia, né, e todos nós, até protestantes, também entendemos que a fé sem obra é morta e a obra sem fé é vazia. Mas o que a Igreja Católica, de maneira especial, faz até hoje, que é a questão ainda desta divisão para esse ponto, são os sacramentos. A Igreja Católica, de maneira didática, ela criou então os sete sacramentos, que é o batismo, a comunhão, o crisma, o casamento, ou o sacerdócio, a confissão e a unção dos enfermos. E eles falam que se você fizer todas essas coisas, né, se você passar por todo este processo, você conseguirá, você alcançará, melhor dizendo, a salvação. É claro que você precisa de fazer isso com fé e fazer isso com o coração contrito. Mas o que Lutero quer dizer é que independe disso. Somente a fé, não é? A salvação é alcançada apenas pela fé. Não existe um roteiro, não é? É isso que Lutero quer trazer. Nós vamos então agora para a terceira, que é somente a graça. E o que significa somente a graça, não é? Significa dizer que a salvação é um dom gratuito de Deus, imerecido. E não há algo que possa ser comprado ou conquistado. Mais uma vez, muito voltado para essa questão também da Igreja Católica, que de maneira didática coloca ali, né, ponto a ponto do que precisa fazer, como conseguir chegar lá. E Lutero ele vem dizer que nós precisamos entender, introduzir no nosso ser que nós nunca mereceremos a graça. Isso é muito bonito, não é? A graça ela vem de maneira misericordiosa. É a graça que atinge a nossa miséria, não é? Misericórdia significa dizer isso. Cristo ele vai na nossa miséria, ele entra na nossa miséria de maneira imerecida, quando nós ainda éramos pecadores, né? Cristo nos salvou e nos resgatou. Então, é isso que somente a graça quer dizer. Que, mais uma vez, a Igreja Católica não nega, mas traz, né, ainda esses pontos. Somente Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade, dispensando a necessidade de sacerdotes, santos. E aí nós vamos entrar num outro ponto muito polêmico, que é, de maneira especial, ali na Igreja Católica, a intercessão de outras pessoas. É muito complicado esse ponto, porque, é, 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 mais uma vez, toda a igreja cristã, ela entende que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E nós, muitas vezes, né, até nos cultos, vivemos a intercessão ali das pessoas. O que acontece na Igreja Católica? A Igreja Católica entende que pessoas que necessariamente já morreram e que estão, né, num lugar favorável,
E como é que eles sabem que essas pessoas estão no lugar favorável? E quem eu estou dizendo? Os santos. Porque a Igreja Católica, ela tem ali a sua relação de santos, né, a canonização. Nós também podemos perceber quem acompanha, quem se interessa, né? Nós tivemos recentemente, temos, né, visto muitos santos, né, sendo pessoas sendo nomeadas santas dentro da Igreja Católica. Então, essas pessoas que viveram uma vida aqui diferenciadas, plausíveis, né, pessoas que viveram uma caminhada necessária, essas pessoas podem interceder, né, por nós. Existe ainda esse pensamento dentro da igreja. E de maneira especial, existe Maria, não é? A mãe de Jesus Cristo, que ela dentro da igreja, ela não é maior que Cristo, mas ela está logo abaixo. Ela está ali maior do que todos esses outros santos. Na Igreja Católica existe uma comparação, né? Que Adão ele comete o pecado original. É Adão. E por que que é Adão que comete? Porque Deus fala com Adão não comer da fruta, né? Então Adão é o responsável pelo pecado original, mas quem precede Adão no pecado original? Eva, não é? Eva precede Adão. É Eva que conversa com a serpente, é Eva que é enganada pela serpente, é Eva que traz a maçã, não é? O fruto do pecado. E se Jesus é um novo Adão, Jesus é aquele que vai dizer sim para o que Deus nos pede. Para a Igreja Católica, Maria é a nova Eva. É a mulher que precede Cristo. É a mulher que traz o fruto da salvação. Não é? É ela bendita entre as mulheres, porque disse sim e conseguiu viver tudo aquilo que Deus pediu para que ela vivesse, não é? Então, na Igreja Católica existe uma veneração e existe sim uma crença, não é, em que Maria pode ser mediadora nesse sentido. Até hoje existe, né, este ponto. E para concluir ali, glória somente a Deus. Toda a vida e toda a ação, inclusive o trabalho secular, deve ser dedicado à glória de Deus. Isso também é muito pautado pela questão, né, ali do Papa, dessa pompa, dessa circunstância, mas também historicamente falando, nós começamos a ter ali a questão dos mercenários. O que significa dizer isso? A pessoa que faz alguma coisa, faz alguma obra, faz por dinheiro. E aí, e para se gloriar, né, para o seu crescimento. E Lutero já vem de encontro a isso, dizendo que a glória é somente para Deus. Pois bem, passando agora para o próximo ponto, nós vamos falar sobre as principais figuras, né, da expansão da Reforma Protestante. É, a Reforma Protestante começa com Martim Lutero, mas nós temos também João Calvino, na Suíça, que vai falar sobre a predestinação, que todos nós, né, já fomos predestinados para a salvação ou não, com ênfase, né, na ética do trabalho, que em alguns sociólogos, como, né, o Weber, uma associação ao desenvolvimento do capitalismo. Nós temos o Ur- Urquino, desculpa, da Suíça também, que outro importante reformador, que fala sobre as diferentes de Lutero, especificamente pela Santa Ceia. Mas nós temos muito conhecido o Henrique VII, né? Henrique VIII, melhor dizendo, desculpa, que vai fazer uma reforma dentro da Inglaterra, que ele vai falar sobre a ruptura do casamento. É claro, gente, que olhando para a história nua e crua, nós vamos perceber que algumas rupturas foram feitas meramente políticas, né? Henrique VIII queria e precisava se casar novamente e faz essa ruptura, mas ele traz essa questão que até hoje também é um ponto. Nenhuma das duas igrejas fala sobre
tá tranquilo você casar mais de uma vez, você se divorciar. Nenhuma, né, das duas, nenhuma das denominações, nem vou chamar de igrejas diferentes, né? No entanto, é, o que a igreja anglicana traz até hoje nesse discurso, e muitas das igrejas protestantes acolhem, é a dureza do coração do homem às vezes faz com que a separação seja necessária. E isso não significa dizer que a pessoa precisa estar em pecado eternamente. Para a Igreja Católica, independente do que acontecer, independente não, existe, né, a questão da nulidade do casamento, que são questões extremas, mas na grande maioria das vezes, se você rompe com seu casamento, se você tem um divórcio, você está em pecado, em constante pecado. E a igreja protestante, as igrejas protestantes já entendem isso, na grande maioria, de maneira mais tranquila, né, sobre a segunda união, em relação a isso. Então, Henrique VIII que vai trazer essa discussão. E aí, voltando lá no início da nossa conversa, por isso, né, o rei Charles III, filho da rainha Elizabeth, quando foi coroado, não foi coroado pelo Papa. Ele ainda tem a questão da teoria do poder divino, né? Foi para eles, né? Foi Deus que escolheu o rei Charles para ser rei da Inglaterra, do Reino Unido. Ele é coroado numa basílica de uma igreja, mas então é ali o patriarca anglicano que vai coroá-lo, uma vez que a igreja anglicana rompe com a igreja católica em 1534. E aí nós temos as consequências e legado, né, que acontece ali com a reforma. A primeira coisa é a reação da igreja católica, que nós chamamos de contra-reforma. O que isso significa dizer? A contra-reforma. A igreja entende que ela está perdendo fiéis. E se vocês perceberem, nós estamos falando tudo ali na época ali de 1500. Isso significa dizer que estava também é, em grande ascensão, o, o- as viagens, né? As viagens para as Américas. E a igreja, tanto católica quanto as denominações protestantes, entendem que é um novo mundo que precisa ser catequizado. A reforma protestante ela vem então com toda a força com os jesuítas a fim de colonizar a América para que esses novos países fossem católicos. Não à toa a Igreja Católica, ela até hoje, né, no Brasil, até hoje não sei necessariamente, mas durante muitos anos o Brasil foi ali da sua grande maioria católica, tá bom? É, Ah, o nosso colega aqui, ó, Carlos, ele mandou uma mensagem, muito obrigado, Carlos, dizendo, né, sobre os livros que Lutero achou não inspirados, né, que era Tobias, Judite, Baruque, Eclesiásticos, Sabedoria e Macabeus 1 e 2. Muito obrigado. Foram os livros daquilo que nós estávamos conversando no início. Voltando aqui, nós temos também o desenvolvimento político e social, que são, né, as guerras religiosas, conflitos que aconteceram ali na Europa por conta disso. Já existia diversos outros conflitos, né? Nós sabemos disso, tanto que, como eu disse, a burguesia ela nasce desses conflitos, né, das primeiras cruzadas, que aí não tem nada a ver com a reforma, e sim, né, com outras religiões ali disputando a Jerusalém, mas com a reforma, sim, nós vamos ter muitos outros conflitos. Nós temos também o desenvolvimento da educação, ênfase na leitura individual da Bíblia, incentivo à alfabetização universal e a criação das escolas públicas. Isso muito voltado, tá, para os luteranos, para os protestantes, porque a Igreja Católica ainda entende que a interpretação, naquela época, tá, gente? A interpretação deve ser feita pura e simplesmente pelo clero, tanto que e aí sim, ainda hoje, o católico ele não precisa levar, por exemplo, a Bíblia para a missa, não é?
A missa, que é o culto principal da Igreja Católica, não precisa levar a Bíblia. Enquanto os protestantes e todas as outras denominações é super comum, né, você ter a Bíblia aqui do lado, né? Agora, um ponto interessante é então que a Igreja Católica, o que ela vai fazer? Ela vai começar a fazer coisas didáticas, os sacramentos, as imagens, e por isso a Igreja tem imagens, né, belíssimas. Por quê? Porque são muitos analfabetos que eles vão ali catequizar, são muitas pessoas ali de baixa cultura, então precisa de ter toda essa questão. Enquanto os luteranos, né, eles vão insistir nessa questão da alfabetização, não que a igreja não insistisse, mas só para vocês entenderem a forma com que cada um foi tentando desbravar esse novo mundo que chamava América, né? E a separação entre a igreja e o Estado. O conceito moderno de separação, embora gradual e conflituoso, tem suas raízes no questionamento da autoridade eclesiástica, né? Nós já falamos também um pouquinho sobre isso. E aí, nós temos também na cultura e no pensamento a valorização do trabalho como uma noção de vocação, o trabalho como um chamado divino à evolução, à dignidade das profissões seculares, que era uma questão, né, muito pautada. A gente viu isso na burguesia, que não era válido, e hoje nós vamos trazer essa validez, e a construção para um pensamento moderno, o questionamento da autoridade e a ênfase na consciência individual, que abriam caminho para ideias mais liberais e democráticas. E aí eu trouxe duas imagens, né, a fim de ilustrar esse nosso último ponto, porque a critério de curiosidade, o Papa da Reforma Protestante era o Papa Leão X. E hoje, né, a Igreja Católica está aí com o Papa de nome Leão XIV, que é muito interessante para nós, porque às vezes as pessoas viram e falam: Nossa, por que que nós ainda falamos sobre a reforma, né? Por que nós ainda conversamos sobre isso? Já se passou tanto tempo, 508 anos. Mas olha só, do Papa Leão X ao Papa Leão XIV, não é? Nós ainda temos esse nome. E só para vocês entenderem, quando um cardeal ele é nomeado Papa, não é? E o que é o Papa? É o bispo de Roma. Quando ele é nomeado bispo de Roma, ele escolhe um novo nome. Assim como Abraão chamava Abrão e passou a chamar Abraão, assim como Saulo passou a chamar Paulo, assim como Simão passou-se a se chamar Pedro, quando um Papa ele assume, não é? Ele pode escolher um nome. E quando ele escolhe esse nome, hoje, na tradição católica, fala-se muito sobre a tradição que ele quer trazer. Então, só a critério de curiosidade, nós tivemos o tão conhecido João Paulo II. João Paulo II tinha o nome de batismo Karol Wojtyla. E aí ele assume João Paulo II porque os três papas que antecederam ele, João 23, Papa Paulo VI, salvo engano, e aí o Papa João Paulo I, que ficou apenas 33 dias no papado e depois faleceu. Nós tivemos depois o Bergoglio que optou, minto, antes de Bergoglio nós tivemos o Ratzinger, que optou pelo nome Bento, significando dizer que gostaria de voltar, né, à política do Papa Bento XV, por isso Bento XVI. E depois, né, o Bergoglio, que entendeu que precisava de fazer uma nova política, e por isso criou-se o nome Francisco. E agora o Papa Leão XIV. Vamos lá. Então é isso, era esses pontos que eu queria trazer para vocês. Eu vou parar a nossa gravação agora. Muito obrigado